Boa noite, Mariana. E aí, novidades? Vocês estão conseguindo estudar aí essa semana? Começaram segunda-feira com um rendimento alto, médio, triste. E aí, qual foi a semana de vocês? E aí, Tiagão? Pode falar, Thiago. Minha semana tá indo, né? Eu vou falar assim, triste, eu acho que não posso dizer, porque ainda tá começando, né? E, e pelo menos eu tava me esforçando ontem, fiz uma redação, aí depois já é um progresso, né? Pelo Uhum. menos, pelo menos eu posso dizer, longe de triste, né? Com o pé na direita, né? Foi você que me mandou a redação? Aham, mandei. Ah, então, acabando a aula, tu me lembra. Porque é muita gente que manda coisa no PV. E aí, se tu não me lembrar, velho, é. Eu Aham, esqueço. tipo sim. O pobre do Mas Kaique, é, velho. O pobre do o Kaique. importante é não parar, não Ah, ficar é. parado, né? Porque a gente não tá em movimento, Com certeza. na atividade. Boa noite, Ingrid. O pobre do Kaique me pediu o flashcard de ecologia. Depois de 2 semanas que eu fui olhar no histórico das conversas que eu vi, eu falei, meu Deus. Cara, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer, falar, eu vou fazer, eu tenho que fazer na mesma hora, porque se eu deixar pra depois, eu esqueço. Mas, fé em Deus, a gente vai pegando o ritmo, né? A redação já teve, tem mais uma redação pra corrigir também. Quando é Enem, é de boa, mas quando é vestibulares, porque o pessoal acha que, principalmente quem contrata a nossa monitoria particular, acha que a gente é tipo, a gente nasceu em todos os estados do Brasil, que a gente é expert em todos os vestibulares. Aí, a única coisa que eu falo, o que eu consigo fazer em questão de correção da redação é o Enem, pô. Porque eu não vou fazer uma correção, eu vou ser muito até hipócrita se eu for falar que eu sei fazer uma correção de um vestibular lá do Acre, tá ligado? Coisa que eu não sei nem como que é a estrutura nem nada, porque o barril mesmo de uma redação é tu entender a estrutura. Entender a estrutura é o mais barril de todos. Fazer a redação é mais de boa. Cara, quando eu passei a entender a estrutura do Enem, pra mim, o resto foi só modelo. Só coisa besta, coisa clichê. O modelo que é o barril. Boa noite, Bárbara. Eu só tava esperando a Bárbara pra gente começar.
Não, a Mariana já tá com ciúme já de mim. Não. Todo mundo é importante pra mim. Só que eu sabia que a Bárbara ia vir. Aí Mariana chegou, o Mike chegou, o Thiago chegou. Eu falei, Mariana vai vir. Tem também outra pessoa, né? Que tô sentindo falta. Alguém me lembra aí que sempre tá nas nossas aulas? Tem a Juliana, que é a namorada do Mike. E tem o Dudu. Tem o Dudu também. Ah, bora começar logo. Ó. Essa, essa aqui, pra mim, é a mais importante de todas. Não tá conseguindo ouvir direito, véi? Todo mundo também não tá conseguindo ouvir direito? Tinha naquela era que você estava falando que a redação é a parte mais barril, é a estrutura. É minha internet então. É minha internet. Tá dando. Tá muito ruim nos últimos minutos. E agora, tá bom agora? Tá dando pra ouvir? É porque é a internet, gente. Não é o microfone não. É a internet mesmo. Aqui sinalizou que tava instável. Mas me responda os outros aí. Se continua travando. Agora destravou. Eu tava travado, Eu não fiz fiquei nada. preocupado, tava um silêncio. Tava um silêncio. Beleza, né? Agora tá de boa. Mariana tá de boa, né? Olha, essa é a aula mais importante. Porque eu não só vou jogar conteúdo. Eu já falei pra vocês que eu não gosto só de ficar jogando conteúdo, falando aula, falando sobre matemática básica, coisas que vocês estão cansados de ver, coisas que são encontradas facilmente no YouTube. Eu gosto de ser um pouco mais, na verdade um pouco não, muito mais específico e mais aprofundado, voltado no Enem. Então o que que eu separei hoje? Eu separei algo muito legal, velho. Eu falei, não, eu vou deixar isso pro faltando um mês pro Enem. Eu falei, não, eu vou fazer isso agora. Porque se eu deixar pra fazer lá no Enem, porque isso aqui remete mais à estratégia de resolução de questões do Enem. Se eu deixar lá faltando um mês, talvez vocês não peguem o ritmo de como resolver a questão do Enem no dia do Enem. Aí eu falei bem assim, então por que, que eu não faço isso agora? Aí vocês usam isso, vocês vão usar isso no simulado. E aí vocês já vão aprendendo, pô. Pra quando chegar no Enem, a estratégia já tá gravada na cabeça. Aí eu falei, ok, vou pegar uma prova aqui, eu escolhi essa prova aqui do 2020. Tanto faz, né? Isso aí foi. Não teve preferência nenhuma, não. Peguei uma prova aleatória. Não sei. Tá todo mundo conseguindo enxergar? Aí eu vou mandar essa. Eu vou mandar lá no grupo, viu, gente? Pra depois não ficar um monte de gente me perturbando o pé do ouvido, falando que. Ah, Thiago, aumenta a tela. Pronto. E vou enviar aqui a prova, ó. A mesma prova. Nada de ficar me pedindo pra aumentar a tela, não. Tá lá, ó, no grupo. Nos dois grupos eu enviei, ó. Tá enviando ainda. Abre mais. Eu não vou nem te falar o que eu vou abrir mais, né? Beleza. Todo mundo tá vendo aí, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Pronto. Tá bonito agora? Beleza, viu? Boa noite, Cleiziton. Cleiziton. Então, galera. Olha, pelo amor de Deus, prestem muita atenção nisso aqui, ó. Vocês vão usar isso
na próxima vez que vocês forem fazer um simulado. E o que é um simulado, Thiago? É fazer 10 questões de matemática do Enem? Quem está acostumado comigo sabe que não. Simulado, cabeça oca, é você fazer realmente um dia do Enem. Um dia como, Thiago? Porra, primeiro dia é o quê? Redação, linguagens e humanas. E são 10 questões? Não. São 90 questões mais a redação. Segundo dia, 45 questões de natureza, 45 questões de matemática. Isso é simulado. Qualquer coisa que tu fazer que não seja isso aí, você não está simulando o dia do Enem, não. Então tem que correr atrás a realmente fazer o dia do Enem. Se tu quiser fazer em duas semanas, em uma semana, uma vez por mês, sei lá, fica a critério de vocês. Se você acha que tá aprendendo assim, beleza. Mas eu só quero isso, que vocês realmente façam um dia do Enem. Um dia do Enem. Então beleza, né? Então o que acontece? No segundo dia, que é o dia que tem matemática, vocês vão dar prioridade à matemática. Então aqui a gente está vendo aqui, ó. Natureza e matemática. A matemática começa, gente, a partir eu não sei colocar isso. É 136, a questão 136 em diante, começa matemática. E por que você tem que dar prioridade à matemática? Olha, vocês concordam comigo, né? Que matemática é mais cansativa do que naturezas. Alguém concorda ou discorda? Pode falar, gente, pode discordar e falar o porquê. Eu não tenho ego inflado, não. E nem sou dono da razão. É só... E aí? Beleza, acho mais cansativo, né? Bárbara acha mais cansativo. Alguém mais? Pode falar, gente. Fala bem assim, ó. Eu acho mais cansativo de natureza. Pode falar também. Sim, mas é isso que eu vou ensinar agora, Bárbara. Eu tô te falando, essa aula aqui, gente, ó. Vai todo mundo, quando acabar essa aula, todo mundo me mandar 100 reais no Pix, viu? Que eu quero curtir com esse dinheiro. Perco mais tempo em matemática também, beleza. Por que perde mais tempo em matemática? Ó, pensa comigo, ó. Pensa comigo, eu vou mostrar pra vocês. Eu gosto de mostrar, eu não gosto de falar, eu gosto de mostrar. Olha, gente, olha pra essa miséria, gente. Olha pra essa questão. A primeira questão de matemática vem uma porra dessa, pô. Olha esse texto. Olha isso, gente. Olha essa questão 136, olha. Olha pra isso. Olha pra isso. A primeira questão de matemática com uma porra dessa, o cara entra em depressão. Então é muito mais cansativa, né? Ó exemplo disso, ó. Bora pegar a prova de natureza que tá na mesma... Olha a prova de natureza, gente. A prova de natureza, a primeira questão tem um gato, é Garfield. Alguém vai olhar pro Garfield e falar, nossa, eu tenho medo dessa questão. Um gato. Um gato na questão. A questão não tem nem texto direito. Um gato falando, eu odeio eletricidade estática. Qual é mais difícil? Qual é mais cansativo? Olha, pensa comigo. Tem questões que são de natureza que são mais difíceis do que mais difícil eu falo no sentido de ser mais complexa a resolução, óbvio. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que isso é muito mais em matemática, pô. Matemática tem questões que são fáceis, muitas vezes são complexas para fazer. Complexas assim, que envolve muito cálculo. Porque muita gente acha assim, não, porque é questão de matemática básica, eu vou fazer uma conta de mais, uma de menos e uma de dividir, pronto. Não. Tem questões de matemática básica que, se tu vê, são mais difíceis do que questões de probabilidade. Isso é raro, é. Mas tem. E é isso que eu quero ensinar pra vocês agora, pô. Então o que acontece? Quando a gente se deparar com a prova do segundo dia, a gente não vai começar por natureza. Thiago, pode começar por natureza? Pode. Quiser pular da ponte, também pode. Mas o aconselhamento é começar por matemática. Não só como começar por matemática, como o que eu vou ensinar aqui pra vocês agora é a gente começar primeiro por questões, anote isso aí, por questões fáceis, e segundo, por questões curtas. Por que, Thiago? Porque vocês sabem que são conjuntos, né? Conjuntos numéricos, conjunto de alguma coisa, conjunto de pessoas inteligentes, conjunto de pessoas burras. E dentro de conjuntos podem haver outros conjuntos. Então, dentro dos conjuntos das questões fáceis
existem questões fáceis que são mais curtas, mais rápidas de fazer. E existem questões fáceis que são mais demoradas. Perfeito? Beleza. E como é que a gente identifica, Thiago? Eu vou mostrar isso agora. Como é que a gente vai identificar? Então, beleza, né? A gente está no segundo dia. Começou o segundo dia. Olha pra mim, raciocina comigo. Eu vou começar por essa questão, gente. 136, olha o tamanho dessa questão. Ela pode ser a mais fácil do mundo, pô. Não importa. Eu posso começar por essa? Eu vou começar por essa, gente. Responda pra mim aí. Eu vou começar por essa 136. Eu enviei a prova lá nos dois grupos, viu? Não vou, não. Não vou. Eu não vou começar por ela. Eu vou perder muito tempo, pô. Porque essa questão, ela é... Eu não diria que essa questão é fácil. Essa questão é uma média entre fácil e média, mas não fácil. Então, beleza. Por que não, Thiago? Se liga. Essa questão, ela envolve uma leitura muito grande. Muito. Olha a leitura dessa questão. Outra coisa, questões que tem muitas informações, gente. Muitas informações. Como, por exemplo, aqui, ó. Informação 1 aqui, ó. Comprimento será de 20 m. A distância do vértice. O raio do círculo azul. Aqui, um torcedor da Copa do Mundo dispõe de corte de 180 vezes 150. Questões que demandam muitas informações. São questões que normalmente você vai demorar mais tempo para fazer o raciocínio da questão. E aí o que acontece? Vamos supor que eu vou dar o nome de Joãozinho, o menino que ainda não entende, que não assistiu às aulas do Thiago e vai fazendo a loucura. Aí Joãozinho, ele vai seguir a ordem que está na prova, então ele vai fazer a questão 136. Só que aí o Joãozinho, ele vai começar a ler. Porra, olha o tanto de informação, parece um livro isso aqui. Aí ele vai ler, de novo, até entender. Essa questão é difícil, porque não é difícil, mas é uma questão que tem muitas informações. E aí vai demorar para ele fazer o raciocínio. Beleza, então vamos supor que ele demorou 6 minutos para fazer essa questão. Pô, 6 minutos. Aí vamos supor que ele acertou a questão. Eu marquei a questão certa. Ele não sabe, mas vamos supor que ele acertou a questão. Pô, eu demorei 6 minutos na primeira questão, pô. Gente, isso não abala o psicológico de qualquer pessoa. 6 minutos na primeira questão. Ou eu mesmo, talvez, eu demoraria até mais nessa questão. Até 8 minutos ou mais. Mas 6 minutos já abala o psicológico. E aí o que acontece? Tu já tá com o psicológico um pouco abalado. Pô, demorei 6 minutos. E a média, gente, é 3 minutos em cada questão. Gente, quer dizer que tu vai demorar 3 minutos? Não, tem questões que tu vai demorar 30 segundos, 1 minuto, 10 minutos, mas a média tem que ser 3 minutos. 45 questões, a média tem que ser 3 minutos, né? E aí tu demorou 6, isso já te abala. Aí tu vai vir pra segunda questão, a 137. Essa aqui é mais de boa, essa pode te aliviar mais. Mas mesmo assim, teu psicológico já tá abalado com a questão que tu fez, que ela não é muito fácil. Olha aqui, olha essa 137, ela é muito mais fácil do que a 136. Então, tua mente já tá um pouco mais abalada, isso pode te prejudicar na hora que tu for fazer as próximas questões. Aí Mariana falou, já me ocorreu e o resultado nem era uma alternativa. Pô, tá entendendo? Nossa, sim. Agora vocês conseguem compreender, né? Então, já anotem isso aí, pelo amor de Deus, gente. Anota. Anote isso aí, pô. Não comecem a questão na ordem. A gente vai fazer o que primeiro, Thiago? Primeiro, a gente monta o conjunto das questões fáceis. E das fáceis, a gente vai pegar as questões que são mais curtas. E eu vou ensinar isso agora. Thiago, quais são as questões fáceis? Normalmente, as questões fáceis. Anota isso aí. Questões de matemática básica. A chance de uma questão de matemática básica ser fácil, Joãozinho, ela é grande. Muito, muito grande. Pode vir uma ou outra questão de matemática básica difícil, mas a maioria, gente, é média, é fácil. Não é nem média, é fácil. Às vezes uma média assim. Difícil, raríssimas vezes. Mas ela é fácil, hegemonicamente é fácil. E aí pode vir 1, 2, 3 questões médias que dá pra resolver, mas que o raciocínio é um pouco mais longo, mais demorado. Certo? Já anota aí, né?
Eu não vou ficar repetindo que nem as outras aulas não. Essa daqui tem que ser mais rápida. Beleza. Então como é que a gente vai identificar? Beleza, vamos identificar, gente, primeiro questões de matemática básica, que eu falei pra vocês que normalmente são mais fáceis, né? Beleza, questão de matemática básica. Isso aqui, ó. Isso aqui é para bater o olho e falar, isso aqui é matemática básica. Por quê, Thiago? Tu não vê nenhuma informação no texto falando de algo muito complexo. Por exemplo, a probabilidade disso acontecer. Se aqui tivesse, ó, nesse comando aqui, falasse assim, ó. Gente, qual é a probabilidade de fulano sentar na cadeira 34? Aí é uma questão mais complexa, que é a questão de probabilidade. Mas, gente, sempre quando estiver falando assim, ó, a razão entre alguma coisa e outra coisa é matemática básica. Por quê? É questão de razão e proporção. E isso aqui é uma questão de razão e proporção. É ou não é? É uma questão fácil que eu faria? Faria. Por quê? O que eu falei pra vocês? Questões de matemática básica normalmente são o quê? Fáceis. Bora ver se essa questão é fácil? Bora lá. Bora fazer, gente, essa questão. 137 aí. Eu mandei o PDF, viu? Olha essa questão, ó. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagem que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos vendidos por uma cor mais escura. Olha, a gente sempre tem que anotar as partes que são importantes. Tiago, como eu sei que qual parte é mais importante? Normalmente você vai saber disso, pô, fazendo muitas questões do Enem. Sim, sinto muito te informar. Mas conforme você vai fazendo as questões do Enem, tu vai sabendo quais são as informações que eu devo frisar, anotar. Então quando chegar no Enem, ó, risca as partes importantes. Olha o que ele falou. Os assentos do ônibus diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então o que eu sei aqui? Que essa cor mais escura aqui são os assentos que já foram vendidos. Dos assentos ainda disponíveis. Então, se a cor mais escura são os assentos que já foram vendidos, os disponíveis são o que, gente? Os disponíveis são as cores brancas, que é a que sobra aí. Aí fala bem assim, gente, ó. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e compara com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. Aí fala assim, ó, na imagem tem-se a informação de assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. A razão... O que eu falei na última aula, gente? O que é a razão, gente? Que operação básica da matemática é razão? Eu quero participação de vocês. Divisão. Razão é sempre divisão. Então, se ele falar assim, a razão entre alguma coisa, ele está querendo falar divisão. E qual termo, gente? Sempre vem dois termos, né? Beleza. Sempre vem dois termos, que ele vai colocar aqui, a razão entre dois termos. O primeiro termo, vou colocar aqui em vermelho, é o número de assentos já vendidos. E o segundo termo, vou colocar em rosa, é o total de assentos desse ônibus. Gente, ô cabeça de bagre. A razão é sempre o numerador e o denominador, né, gente? Gente, o numerador é qual termo aí? O numerador é o que fica em cima, viu? Se eu não estiver enganado. É isso? O numerador fica em cima, né? E aí? Qual termo é o numerador? Não, Mariana. Mariana tá viajando. Eu tô falando qual termo, gente? Termo, conceito. Tem dois termos aí, ó. O número de assentos já vendidos, que é um dos termos, e o total de assentos desse ônibus. Um vai ficar em cima. Beleza. Então o numerador é o número de assentos vendidos. Beleza. E o denominador, gente, é o qual? Numerador em cima. E o denominador que fica embaixo é o qual? Tiago, que pergunta idiota é essa? Não é porque eu falo isso, gente. É porque
cada pessoa tem sua realidade diferente, pô. Então tem pessoas que não sabem o que é razão, que não sabem o que é numerador, que não sabem o que é denominador. E outra coisa, tem gente que fala assim, sim, Thiago, tu me falou que a razão é entre dois termos. Que vai falar, sempre vai falar. A razão é entre dois termos. Só que sim, Thiago, eu já vi isso, gente confundir isso. Qual que eu coloco em cima, qual que eu coloco embaixo. Porque vocês concordam comigo que se eu colocar inverter, não muda completamente, pô? Concorda comigo? E outra, gente, olha aí nessa questão, nas alternativas. Não tem inversão de numerador e denominador. Olha bonitinho. Olha bem gostosinho. Não tem inversão pra você cair justamente nisso, nessa pegadinha que eu falei agora pra vocês? Tem, né? Então faz sentido o que eu tô falando, não faz? Hum. Hum. Perfeito. E aí, gente? Qual é o número de assentos já vendidos? Alguém falar pra mim? Eu vou confiar em vocês. 16. Todo mundo concorda com Bárbara, né? Beleza, Mari. Obrigado pela participação aí. Só tem Creisentinho. Só tem Creisentinho. Presuntinho, vou chamar Crédito de Presuntinho. Só tem Presuntinho e Bárbara na aula, é? Cadê os outros? Ficaram cegos? Presuntinho falou que é 16. Bárbara falou 16. Vou chamar de Cleito então. É que já falaram, pô. E se tivesse errado? E aí? Ah, não, é que já falaram, pô. 16. Cadê Mariana também? Tiago. Beleza, né? 16. Eu não tô falando se tá certo ou se tá errado, não. Você que tá me falando. E o número total de assentos desse ônibus? Não, Mariana. Mas tu falou no contexto indevido. Tu tinha que esperar eu falar, perguntar. Beleza. A Ingrid falou 42. Bárbara 42. Mariana 42. Como vocês chegaram nesse... Essa questão foi pra não zerar a prova, gente. Ele falou que as poltronas pretas são já vendidas, que são 16. E o total... Cuidado com essa pegadinha aí, porque o total, gente, não conta só as partes brancas, é as brancas e as pretas. Nessa questão tá fácil, mas tem questões que às vezes ele fala o total e a gente confunde. Eu falo isso quando vem as questões mais complexas e a gente confunde nisso. Então beleza, né? Então essa aqui vocês acertaram, né? É o que? 16 sobre 42, letra A, né? Letra A. Beleza. Essa daqui a gente tem que ir rápido, ó. Vou falar uma coisa pra vocês, ó. Essa próxima questão aqui, a 138. Ela é uma questão que pra gente é fácil, parece. Porque, se liga, ó. O que o teu professor vai falar? Ele vai falar que questões de escala são fáceis. Porque questões de escalas, normalmente eles colocam em matemática básica. Mas escala não é matemática básica. Se eu não me engano, acho que não. Porque escala, se eu não me engano, ele está em geometria. É que nem projeção ortogonal. Projeção ortogonal não é matemática básica. Ele está início da geometria. Então isso aqui não é matemática básica. Mas não necessariamente tu vai fazer só questões de matemática básica, considerar elas como fáceis. Tem questões de todos os assuntos que normalmente que podem cair fáceis. Só que, olha, qual o negócio dessa questão? Teu professor, ele vai falar o quê? Que questões de escala são fáceis. Ele tá errado, Thiago? Não. Só que tem exceções. E vocês podem anotar isso aqui, ó. Isso aqui não é a primeira vez que cai, não. Gente, quando é questões de matemática que envolvem... como é que eu posso dizer? Um sistema linear. Ou metros quadrados. Ou áreas. Metros quadrados é áreas, né? Que envolvem áreas.
questões de escala são fáceis. Aí você pode fazer. Questões de áreas que envolvem escala são fáceis. Só que aí que tem aquele trambique do Enem, aquela pegadinha de que tem questões que eu falei o que pra vocês, que não é porque o conceito é fácil que a questão normalmente vai ser fácil. Essa questão, esse conceito de escala normalmente é fácil, só que essa questão em si, ela é média. Na verdade, essa questão é um pouco até complicadinha, porque é uma questão, gente, que envolve escala de volumes. E escala de volumes, você tem que fazer a conversão em volumes para depois você fazer a escala, e muita gente erra. Muita gente errou essa questão foi considerada média. Então, já anotem aí, questões com escalas que envolvem volumes. Como é que eu sei que envolve volume, Thiago? Meu amigo, quando uma questão tiver escrito aqui volume, quer dizer que envolve volume, né? Não vai envolver droga, não. Volume. E como é que eu sei que a questão, por exemplo, é de geometria? Olha isso aqui, gente. Paralelepípedo, figuras geométricas, paralelepípedo retângulo, dimensões, 2 centímetros vezes 3 vezes 4. Quando envolve isso, é uma questão de geometria, nesse caso especificamente de escala, só que não é uma questão fácil, então aí você já pula. Beleza, bora lá, bora rápido. E aqui, vocês conseguem identificar se isso aqui é uma questão de matemática básica ou não? Olha para isso, ó. Peças produzidas. E aí, gente? Essa questão aqui, vocês conseguem identificar? É rápido, pessoal. Eu quero rápido, pra gente não demorar muito na aula. Cara, não colocar análise de gráficos como sendo um assunto, não, viu? Eu não gosto de fazer isso, não, porque não é análise de gráficos. Análise de gráficos não é um assunto, pô. Análise de gráficos. Até na minha faculdade de medicina pode ter análise de gráficos. Média ponderada? De onde tu tirou isso, Mariana? Gente, só responde comigo. E questões de matemática básica, como é que a gente identifica? Eu já falei. Se não tiver termos complexos, que normalmente tem outros assuntos, como assim? Por exemplo, a área de um objeto, a probabilidade de um evento acontecer. Quando é questão de logaritmo é fácil de identificar, né? Aparece lá log. Quando não aparecem esses termos muito complexos, ou algo elevado ao quadrado, como por exemplo uma função quadrática, normalmente tem grande chance de ser uma questão de matemática básica. Por quê? Olha para isso aqui. Eu não vejo aqui nenhum termo muito complexo. Olha, vamos ver, ó, gráfico, produção de peças, indústria, trabalhadas, uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizar como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, nesse caso, quanto maior for a razão... Pera aí, gente. Quanto maior for a razão... Razão? Pera aí. Razão é questão de quê mesmo? Que assunto é razão, gente? A gente acabou de fazer isso agora. Eu tô até enjoado já de razão. Razão. Quanto maior for a razão, é questão de quê, gente? Boa noite, Yasmin. Razão é questão de quê, gente? De probabilidade, de logaritmo, é? E aí? Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí? Matemática. Qual que é a pergunta? Oi? Qual que é a pergunta que cheguei agora? Se tu apoia Adolf Hitler. Ah, depende do meu humor. Então, a pergunta foi essa. A gente está identificando questões do Enem. E aí a gente usou termos chaves para identificar questões. Cara, questões de matemática básica são tão modelos que a gente acabou de fazer uma questão de razão, que foi aquela questão das protonas. E caiu agora outra questão de razão. Falou, quanto maior for a razão entre o quê? Entre dois termos, sempre dois termos,
é uma questão de matemática básica, de razão e proporção, que usa também regra de 3. Então, Ingrid não tá tão errado assim, não. Razão e proporção também usa a regra de 3. Então, beleza, é uma questão fácil. Eu faria... Cara, eu faria essa questão, porque não é uma questão com muito texto, pode ver, ela não é com muito texto, ela tem mais gráfico. E questões com mais gráfico dá pra analisar bonitinho aqui, ó, e eu faria ela. E o que acontece? Questões de gráfico, gente, de razão e proporção, é sempre o quê? A divisão de dois números, de dois termos, me desculpem. A divisão de dois termos. O primeiro termo com o segundo termo, né? E olha o que acontece aqui, ó. Ele quer, gente, o quê? Qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? E aí o que a gente acontece? Outra coisa, primeiro a gente começa pelo comando da questão. Então a gente vai procurar aqui, ó, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente. Então a gente já sai com isso na cabeça, ó. Eu tenho que procurar o dia em que a metodologia foi mais eficiente. Só que como é que eu vou saber qual metodologia é mais eficiente? Aqui ele fala aqui, ó. O gerente de produção aplica uma metodologia diferente, ó, de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente. Sabe que se neste caso, quanto maior, aí ele vai explicar qual é a metodologia eficiente. Quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será o que, gente? A eficiência da metodologia. Pronto. Ele respondeu para você, pô. Quanto maior a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Como assim, Thiago? Porra, pensa comigo aqui, ó. Qual é a maior razão de algo, pô? Se liga, ó. Pensa comigo. Vou desenhar aqui, ó. Quer que eu desenhe isso aqui, ó? Gente, 2 dividido por 1 vai dar quanto, gente? 2 dividido por 1. 2. Eu pensei que era 5. 2. E aqui? Precisando estudar mais, hein, Thiago? 4 dividido por 4 dá quanto, gente? 1. Aí eu pergunto pra vocês, cabeça de bagre. Qual é a maior razão aqui? A da direita. A 2. Por quê? Calma, pô. Calma. Mas vocês não dando pra ver a questão. Calma, gente. Caiu a net pra mim, não. Eu vou mandar, pô, mas calma. Então o que é que acontece? Ó, dá até pra digitar aqui, ó. Então o que é que acontece? A maior razão, pessoal, é aquele resultado da divisão que der o maior número. Então quem der o maior número vai ser a maior razão. Pode escrever isso de novo, ó. A maior razão vai ser o maior resultado que der entre a divisão desses dois números, desses dois termos. Então como é que a gente vai utilizar ele agora? Agora que eu vou colocar a questão que o Thiago tá agoniado para ver essa questão. Olha para isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ele falou que o quê? Que a razão, que a metodologia mais eficiente vai ser aquela que tem a maior razão entre o quê? O número de peças. Qual é o número de peças produzidas, gente? Aqui, ó. Peças produzidas, pô. E entre o número de horas trabalhadas. Então vai ser o quê? Peças produzidas, vou colocar P. E o número de horas trabalhadas. Peças produzidas e número de horas trabalhadas. Só que, ô cabeça de bagre, tu vai ter que pegar e correlacionar dia por dia, ó. Então tu vai pegar o dia 1 e correlacionar com o dia 1. Tu vai pegar o dia 2 e correlacionar com o dia 2. E assim por diante. Então o que é que a gente vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Ele falou que a razão é o número de peças produzidas. Primeiro, então vem em cima, né? 800 aqui. Só exemplo daqui, ó. E no dia 1. E entre
o número de horas trabalhadas, que é o denominador, né? Que fica embaixo, né? Que vai ser 4. 4 número de horas trabalhadas. Isso aqui dá quanto, gente? 800 dividido por 4, lá ele. Isso aqui dá quanto? Eu preciso fazer essa 200, né? Não, Thiago. Porque se liga, Thiago, ó. Não precisa nem simplificar por 2 não, Thiago. Porque se tudo simplificar por 2, isso aqui vai dar 400. Isso aqui vai dar 200. Isso aqui vai dar 2. E aí tu vai ter que simplificar por 2 de novo, Thiago. Aí, Thiago, ó. Isso aqui, Thiago, vai dar 200, Thiago, ó. Aí isso aqui vai dar 1. Aí tu vai fazer 2 cálculos, pô. 3, na verdade, né? Então não precisa simplificar não, pô. Nesse caso não. Porque essa é uma coisa muito mais fácil, pô. Então nessa questão aqui, o que tu faria, Thiago, ó? Em vez de tu simplificar, tu faria o seguinte, ó. Esquece o zero, pô. Eu já falei pra você esquecer o zero quantas vezes. 8 dividido por 4 é 2, pô. Pronto. Coloca o zero de novo. Beleza. Então eu já fiz isso com o dia 1. O dia 1 deu 200. Agora façam com o resto, pessoal. O dia 1 aqui deu 200. A razão. E aí? Deixa eu colocar aqui na tela aqui. Pronto. Eu vou até apagar isso aqui, ó, pra não atrapalhar vocês, ó. Façam com o resto aí. Eu quero rápido. Vou até aumentar isso aqui, ó. Qual dia? Pronto. Qual dia, pessoal? Pode fazer na calculadora, pô. É só pra... Isso aqui não é aula de matemática, não. É mais para explicar pra vocês as estratégias do Enem, pô. Pode fazer na calculadora mesmo. 1000 dividido por 8, quanto que dá? 125, se eu não me engano. Porque 1000 dividido por 4 é 250. Dividido por 2, 125. Então vai dar 1000 dividido por 8, 125. 1100, gente, dividido por 5. Se eu não me engano, ele vai dar 220. Vai dar 220. 1800 dividido por 9. 200. 200. 1400 dividido por 10. É só cortar um zero, né? 140. Então o maior aí foi o que? 220, né? Pronto. Outra coisa aqui também, ensinando pra vocês fazer cálculo rápido, que nem eu fiz aqui na cabeça, é o seguinte, ó. Isso aqui não precisa nem fazer na calculadora, nem fragmentar, não. Deu que resultado, pessoal? 220 foi o maior? Foi, né? 220. Que é a letra... Que é o dia... O dia 3. Letra C. Mas o que é que acontece, ó, gente? Outra coisa também ensinando sobre cálculo rápido. Como é que eu faço esse cálculo rápido aqui, ó? Eu posso fragmentar, pô. Eu não sei se vocês vão entender isso aqui. Muita gente não entende, ó. Mas eu tenho 1000. 1000 que é divisível por 8. Aí o que acontece? Tem gente que não acha isso muito inteligente, mas eu acho. Então eu fragmento. 1000 dividido por 8 é um pouco mais complexo, né? Mas eu posso pegar aqui, ó. Em vez de dividir 1000 dividido por 8, eu posso fragmentar. 800 mais 200. 800 é fácil, né? Dividir por 8, que vai dar 100. Aí sobra 200. E, vamos supor, eu tenho dificuldade de dividir por 8. Pronto, pô, divide em vez de dividir por 8, divide por 4. 200 dividido por 4 vai dar 50. Só que 8 é o dobro de 4. Divide por 2 de novo, dá 25. Então vai ser 100 mais 25, ou tu divide direto. 8 dividido por 200, pronto. Calcula, pô, é 25. E assim, eu faço isso muito rápido na cabeça. Eu sei que muita gente pode achar, caralho, velho, que loucura. Mas eu faço isso muito rápido, pô, na cabeça ainda. Mas é só um jeito, pô, de tipo, você pegar a questão e fragmentar.
Outro jeito também de fragmentar é isso aqui, gente, ó. Em vez de tu fazer cálculo direto aqui, ó, 1100 dividido por 5, ó, se liga. 1100 dividido por 5. Em vez de eu dividir literalmente 1100 por 5, eu posso dividir 1000 por 5 e sobrar 100. Eu divido 1000 por 5, quanto que é 1000 por 5? Vai dar 200. Aí sobrou 100, pô. Quanto que é 5 que divide 100? Então 100 dividido por 5, eu sei que é 20. Que é a mesma coisa de 1000 dividido por 5 e 100 dividido por 5. Só diminui um zero. Então isso aqui vai dar 220, ó. Assim, é um pouco... Tem gente que acha um pouco difícil de entender isso. Mas depois eu crio uma aula sobre esse tipo de cálculos mais rápidos. Mas beleza, né? Isso aqui não é o foco da aula hoje não. Aí então a gente fez essa questão aqui e viu que era fácil, beleza. Aí já pular para a próxima. Gente, e essa daqui, 140? Que assunto é esse daqui? Essa é fácil, né? Questões que envolvem metros, centímetros, que envolvem áreas. Que questão é essa aqui, gente? A 140. Qual assunto? Bora, gente. Bora, Ingrid. Ninguém falou, então não respondeu também. Questões que envolvem área, gente. Volumes. Que assunto é esse daí, gente? É 140. Eu quero que vocês identifiquem. Geometria. Perfeito, Mariana. Tem que multiplicar o que, Bárbara? Então, o que acontece? Questões, gente, que envolvem áreas. Ela é da geometria. E a geometria, ela é dividida em geometria plana. Quando só envolve áreas, normalmente é geometria plana. Quando envolve volumes, pode ser... Na verdade, sempre, quando envolve volumes, não é geometria plana mais. Aí é geometria espacial, que é em 3 dimensões. Geometria plana é em 2 dimensões. Beleza. E se for, por exemplo, ângulos, falando sobre ângulos, aí já vai envolver não mais a geometria plana ou espacial, já vai envolver a trigonometria, que a trigonometria faz parte da geometria também. E também tem a geometria analítica, que envolve o plano cartesiano. Depois eu vou mostrar para vocês. Talvez tenha uma questão aqui. E o que é que acontece? Questões de geometria, gente, elas normalmente são médias. Se for trigonometria, normalmente são difíceis. E o que é que acontece? Cabeça de bagre. Tu vai estudar trigonometria primeiro, sem nem saber matemática básica, que é o que mais cai. 18, 19 questões em médias. Geometria plana espacial cai muito, muito. Então se tu pega aqui, ó, matemática básica, geometria plana espacial, que normalmente são médias, poucas vezes são difíceis, e tu vai pegar estatística, normalmente aí tu já consegue matar 30 questões do Enem. É pouco? 30 questões, ainda as mais fáceis, digamos assim, eu não acho pouco não. E trigonometria cai pouco. Normalmente cai uma por ano. Cai uma por ano, em média, uma por ano. Só que a questão não é se cai muito ou pouco. A questão é que trigonometria normalmente é difícil. Normalmente é difícil. Às vezes vem uma questão média, mas normalmente é difícil. Então se tu acerta uma questão de trigonometria e erra uma questão dessa aqui, pô, dessa 139 aqui, tu tá lascado, pô. E isso, então, Thiago, essa 140 envolve muitas observações. Então, quando essas questões de geometria, já anota aí, gente. Questões de geometria, normalmente você pula. Porque elas não são as das mais fáceis. Normalmente, pode sim cair questões fáceis quando envolve conceitos básicos de trigonometria. Mas normalmente são médias. Ou envolve muitos cálculos. Por exemplo, essa questão, eu acho ela fácil. Uma fácil média. Ela está no conjunto das fáceis, mas uma fácil que é média. E só que ela envolve muito cálculo. E o ruim de geometria é isso, então eu pularia.
Normalmente questões de geometria eu deixo pra fazer depois. Mesmo sendo fácil, ela é chatinha. Então já anota aí. Porque, ó, se liga. Ó o que tu tem que fazer. Nessa questão aqui, ó. Tu vai ter que calcular isso aqui. E aí, tu pode fazer por tentativa e erro. Pra ver qual vai sair mais barato, né? Com menor preço. Normalmente nessas questões é tentativa e erro. Então tu vai testando as alternativas, pô. De qual vai sair mais barato. E olha o tanto de informações, gente, ó. Sem espaçamento, o máximo de cortes possíveis. Um formato de um quadrado com lado medindo 2. É muita informação, pô. Então eu pularia. Outra coisa. 141. Que assunto é esse, pessoal? Alguém consegue identificar? Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 139 e cada um terá seu número afixado na porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessária para identificar o número de todos os quartos? E aí, alguém sabe? Eu acho que essa daqui pouca gente vai saber. Deixa eu ver se essa é de análise combinatória. Essa é difícil. Essa vocês concordam comigo que é difícil, né? E muitas vezes, gente, uma questão ela pode envolver análise combinatória, progressão. Então, essa aqui você já consegue identificar que é difícil, né? Perfeito. Então, questões de análise combinatória, questões que envolvem progressão, elas são difíceis, gente. Normalmente, quando eu falar que uma questão é fácil ou difícil, eu falo assim, normalmente. Porque, Thiago, aí vem o bestalhado falando, Thiago, eu vi uma questão aqui que é de probabilidade, que é muito fácil, que eu vou mostrar aqui. Tem um aqui muito fácil que é de probabilidade. Mas isso é o normal? Não é o normal, pô. Então no Enem, eu prezo a normalidade, pô. O que é mais normal, cai. Do que algo atípico. Beleza, bora ir rápido, né? Então essa é uma questão difícil. Vou até marcar aqui como em vermelho, ó. Travou. Uma questão difícil. Aqui, eu tô falando dela, ela aparece, gente. Uma questão aqui, ó. Ó. Nessas condições, qual a probabilidade de João ser a 7ª pessoa? Gente, na questão tá falando qual a probabilidade. Esse assunto é de que mesmo? É de que? É sociologia, é? Me fala aí. Como é que eu identifico essa questão? Geometria, só pode. Então, é nessas horas que eu falo que tem as exceções. Nessas horas que tem as exceções. Eu falei pra vocês que probabilidade normalmente é difícil. E realmente é difícil. Só que existem exceções. Nesse caso aqui, ó, probabilidade está sendo uma questão fácil. Porque eu não vou me atentar muito a essa questão. Mas se você sabe conceitos básicos de probabilidade, tu consegue matar essa questão. Ó, vocês querem que eu mate essa questão aqui? Eu vou pular para a próxima. Eu vou pular. Quer que eu ensine essa questão? Faz a questão? Mas o certo é pular, pô. Tu acha que eu vou conseguir fazer 45 questões aqui? Eu só tô mostrando. Bora fazer essa questão aqui. Olha. A probabilidade, gente, de um evento... Ela é a probabilidade desse evento acontecer. Probabilidade de um evento acontecer. Sobre a probabilidade total. A quantidade de eventos total, né? Não é nem probabilidade total. Pode ser probabilidade total. É a quantidade de eventos totais.
Então o que é que acontece? Ó, ele quer a probabilidade de João ser a 7ª pessoa, gente. João tem que ser a probabilidade de João ser a 7ª pessoa do grupo a receber sua restituição. Beleza. E aqui a gente tem que pegar as informações do texto para saber, né? Aqui fala, ó. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto à besteira. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos. Nomes e idades. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade. Gente, ordem decrescente de idade é daquele cara que é o mais novo pro mais velho, ou daquele que já tá perto de morrer pro mais novo. Decrescente de idade. É do terror do INSS, porra. Quem vai comandar a ordem aqui, como é decrescente, então é do maior, daquele velho que já tá já com mais de 1000 doenças diferentes, pro mais novo ali, ó. Do tio Paulo. Do tio Paulo. É do tio Paulo, a mulher, até a tia, a mulher que queria o empréstimo dele. Perfeito. Então, beleza. Ordem decrescente, é do maior para o menor. E ele quer a probabilidade do desgramado do João ser a 7ª pessoa. Ele falou bem assim, a ordem decrescente, e que em subgrupos com pessoas da mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Ou seja, o que acontece? Se tiver pessoas da mesma idade, vai ser sorteada. Consegue entender isso, né? Então, beleza. Bora então ordenar isso aqui, gente. Colocar em ordem. Quem é o primeiro aqui? Orlando, que é 89 anos. Gustavo é o segundo. Luana é a terceira. Ou pode ser sorteado, né? Mas tanto faz. A gente não precisa saber por quê. Olha o João, o desgramado do João de tá. O João tá com 75 anos, então a gente nem precisa saber se Gustavo ou Luna vai ser a primeira, vai ser a segunda ou terceira, porque tanto faz pra ele, pô. Então um desses dois vai ser o terceiro, mas não importa. Tereza é a quarta, Márcia é a quinta e Roberto é o sexto. E aí o que acontece, gente? Agora vai vir o sétimo, que ele tá perguntando qual a probabilidade de João ser a 7ª pessoa a receber sua restituição. Aí se liga, gente. Na 7ª colocação, o que ele fala aqui? Que vai ter que ser definido por sorteio se os coroas apresentar a mesma idade. Então Heloísa tem 75 anos, Marisa tem 75 anos, Pedro tem 75 anos e João tem 75 anos. Vocês concordam que um desses vão ser o sétimo? Um desses. Eu posso colocar Antônio aqui, gente? Não, né? Porque Antônio vai ser atrás desses 4 aí, ó. Porque os 4 lá, eles têm idade maior do que Antônio. Então nem importa colocar Antônio. E o que é que eu falei que é a probabilidade de um evento acontecer, gente? A probabilidade de um evento acontecer é a probabilidade desse evento acontecer sobre a quantidade de eventos totais. Então o sorteio para a 7ª pessoa é dada por esses 4 aqui, ó. Quem vai ser o 7º aqui? Esses 4 aqui, ó. Então a probabilidade de fulano ser a 7ª pessoa vai ser uma, que é João. Ele quer a probabilidade de João ser a 7ª pessoa. Então só tem um João, né? Então é 1. A probabilidade desse evento acontecer é 1. Sobre a quantidade de eventos totais. Qual é a quantidade de eventos totais? É todas as probabilidades que podem acontecer. Heloísa pode ser a 7ª. Marisa pode ser a 7ª. Pedro pode ser a 7ª. E João pode ser a 7ª. Então são 4 possibilidades. Então 1 sobre 4. Tiago, qual é a resposta? 1 sobre 4, porra. Pronto. 1 de 4 lá ele. Era uma questão simples de... Óbvio, né? Eu acho injusto até eu falar que vocês deveriam acertar essa questão, porque eu nem falei sobre probabilidade, nem sei se vocês estão em probabilidade ainda. Mas pra quem entende o básico, pô, a única coisa que eu usei, gente, é o básico. É tipo, probabilidade de um evento acontecer é essa probabilidade desse evento acontecer sobre a quantidade de eventos totais. Então só tinha 4 pessoas para disputar a 7ª colocação. João e outros 3 coroa. Só tinha 4 pessoas. E só podia João. Ele queria a probabilidade de 1 só. Então 1 sobre 4.
Beleza, bora adiantar. Bora adiantar. Então é uma questão fácil, né? Vou colocar aqui como verdezinho, fácil. Uma questão de probabilidade mais fácil. Aí, essa questão aqui. Gente, questão 143. 143, gente. Questão média, fácil ou difícil? Pularia ou não? Ou faria ela? Dá pra ler certinho? Dá, né? Fácil. Por que fácil? Eu não quero ser média ponderada. Rapaz, Mariano tá viciado com essa média ponderada, viu, velho? Toda hora. Eu tô falando. Eu nem tava falando de questões, pô. Eu tava falando sobre minha vida pessoal. Isso aí é coisa de média ponderada. No início da aula, pô. E aí? Tira teu óculos aqui que minha vista cansou. Olha. Essa questão aí que a gente observa, por exemplo, o 16 anos, né? Que é, no caso, o tempo necessário para completar os estudos, né? Uhum. É conforme. E daí a gente tem que considerar isso para calcular meio que a progressão, né? A progressão aí Isso. ao passar dos anos. É como eu falei, pô. Aí, aí é Isso, contigo, gente, da perfeito. matemática. Foi isso que eu falei. Tem questões que elas vão ver com mais de um assunto. Então é uma questão com porcentagem e também uma questão de progressão. Só que não é questão de progressão que tu precisa saber de PA e de PG. É uma questão que tu sabe, cara, sabendo o básico do básico de raciocínio lógico, de saber o quanto que isso vai crescer em determinado momento, ele segue uma razão, tu já mata a questão. Por quê? Olha, gente, se liga. Essa é uma questão que eu considero ela uma fácil, mas não uma fácil fácil. Uma fácil média, porque ela é um pouco chatinha. Mas olha, se liga, ó. Eu não vou fazer essa questão, mas eu quero que vocês entendam isso. Ó. Quando cair questões que envolvem progressão de alguma coisa, gente, vocês procurem a razão. Como assim, Thiago? Se liga nisso. Olha, o ano de pesquisa e o tempo de estudo em ano. O ano de pesquisa, gente, está subindo enquanto aqui de 4 em 4, ó, porque de 1995 para 99, 4 anos. De 99 para 2003, 4 anos. De 2003 para 2007, 4 anos. Então aqui a razão é 4. E o tempo de estudo, gente, não segue a razão também? De 5,2 para 5,8 não é 0,6? E de 5,8 para 6,4 não é 0,6 também? E de 6,4 para 7, né? 0,6. Pronto, sabendo dessas coisas, de algo muito básico, tu consegue responder essa questão. É uma questão simples e envolve também, aqui ó, ele quer que tu chegue ao que? 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior. Então é uma questão de progressão, que não precisa saber progressão. E é uma questão mais de porcentagem mesmo. É uma questão fácil, eu diria fácil, que dá pra tu fazer, até porque ela não envolve muitas informações, não. Nem muito cálculo. Vamos para a próxima. E essa questão aqui, gente. Fácil, médio ou difícil? 144. E aí, difícil? E aí? Olha, velho, eu... Assim, realmente, gente, tem algumas coisas que fala assim, pô, não sei se é difícil ou fácil. Talvez pode ser. Eu diria que essa questão aqui, ela não é não é fácil, mas ao mesmo tempo ela também não é difícil. Ela é uma questão média. É um conceito, assim, básico de geometria espacial. Eu já falei pra vocês, né? Sempre que envolver volume, gente, ó, 18 litros, é questões de geometria espacial.
E também envolve razão e proporção também. Porque ó, aqui ele fala que a cada 1 segundo caem 5 gotas de água da torneira. E em média dá 5 vezes 10 a menos 2 mililitros de água. Então essa é uma questão, pô, que eu vou mentir pra vocês não. Eu faria, mas se fosse pra pular também não trataria como um pecado não. Porque é uma questão que envolve muitos cálculos. Porque tu vai ter que converter várias vezes, pô. E tu vai ter que fazer proporções. Olha lá, 5 gotas de água de torneira a cada segundo. E aí ele tá pedindo ainda ó, em hora, pô. Quanto tempo em hora? Então tu vai ter que converter. E normalmente questões que envolvem muita conversão, talvez pularia. Então se eu fosse vocês, eu pularia essa questão. Ela não é muito difícil, mas envolve muitos cálculos. Essa aqui, nem precisa falar, né, gente? Muito texto, muitas figuras, geometria espacial, porque fala de volumes. Então a questão média para difícil, né? Eu pularia 145. Essa 146 aqui, olha essa 146. Essa é uma questão difícil, velho. Se tu não pular essa 146, tu tá com Satanás no corpo. Porque essa 146 é difícil. Ó, já dá pra perceber, gente. Ó pra isso. Essas figuras estranhas. Esse tanto de cálculo aqui. Ó pra isso. Esse tanto de informações. Olha a resposta assim, intervalos. Pularia na hora, pô. Na verdade, ela foi ter que considerar uma questão difícil. Uma das mais difíceis. Essa aqui, ó. Essa é uma questão que eu antigamente eu achava difícil. Média para média. E hoje eu acho fácil ela. Mas ela não é uma questão fácil, velho. Ela pode ser fácil, né, para alguns, né? Mas é uma questão básica de matemática básica, gente. Porque não envolve unidades de medidas, tipo ml, essas coisas. Tem litros, né? Mas tu não precisa de converter unidade de medida para conseguir responder a questão. Então não é geometria espacial. É uma questão mesmo de razão e proporção. Aqui, ó, x litros de combustível para percorrer 100 km. E aqui fala de a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Razão e proporção. Essa questão aqui é uma questão fácil para média. Ela aqui eu recomendaria vocês fazerem, porque não envolve muito texto. Não envolve muitos cálculos. É bem de boa. Então eu faria essa questão. É uma questão fácil. Olha essa daqui, gente, ó. 148. É 1 segundo aqui, ó. Fácil, médio ou difícil. 148. Isso aqui é 1 segundo para analisar essa daqui. Fácil. Perfeito. Fácil. Porque envolve tabelas. E não só isso, pô. É uma questão que envolve matemática básica. Como eu sei que é matemática básica, Thiago? Não tem nenhum termo muito complexo de outros assuntos, pô. Não tem. Olha pra isso aqui, ó. Tá falando sobre porcentagem. A pesquisa do INAD, foram entrevistados 363 mil jovens. Beleza. E ele quer o quê? O número de jovens entrevistados, pô. É uma questão de porcentagem. Fácil, matemática básica. Pronto. A gente já viu o quê? Muitas questões de matemática básicas fáceis. Essa daqui. 1 segundo. Fácil, médio ou difícil? Se tu falar que uma porra dessa é fácil, tu é mau caráter. E outra. Quando a gente chegar mais aprofundado, quando a gente estiver mais perto do Enem, eu vou ensinar questões de logaritmo para vocês. E essa questão não é difícil, velho. Pro logaritmo. Tipo assim, é uma questão do Enem difícil, realmente eu vou colocar ela em vermelho, difícil. Só que o que acontece? Entre as de logaritmo que já caíram no Enem, essa é uma das mais fáceis.
Aí você me pergunta, né? Porra, se um diabo desse é uma das mais fáceis, imagina as mais difíceis. Não existe peso não, pô, assim, que a gente dê pra determinar assim, peso, números específicos não. Ela é uma questão assim que com certeza não daria um TRI muito bom não. Essa aqui, gente, ó, 150, isso aqui é um segundo, ó, muita informação, texto muito grande, muita coisa pra analisar. Pularia ou faria essa daqui? Muita coisa pra analisar, ó. E aí? 150, muita coisa. $150. Pularia. Essa é uma questão até complexazinha. Por que complexa? Porque ela é muito chata, pô. É muita informação. É uma questão de função do primeiro grau, se eu não me engano ali. Ou é do segundo grau? E que ela não é... Ela é chata, pô. Ela é chata, essa questão é muito chata. Essa aqui. Rapidão. Qual questão é essa daqui? Qual assunto? 151. 151. Rapidão, gente. Geometria. Prefeito. Pularia ou fazia essa daí? Fazia porque... Aí tu pode falar, Thiago, é uma questão de geometria, que normalmente tu falou que é mediana. Mas, cara, se vem uma questão de geometria, olha, conceitos assim, básicos, questão bem curtinha, eu faria essa questão. Porque, por mais que tu erre, pô, essa é uma questão muito rápida, pô. Tipo assim, ou tu sabe ou tu não sabe. Tu não precisa ficar raciocinando muito, não. Então essas questões curtas, que envolvem se são quadrados, se são retângulos, se são triângulos, pode fazer. Nem que tu erre, pô. Mas pode fazer. Porque é uma questão que não é pra pular. É uma questão, eu diria até fácil essa questão. É uma questão de geometria fácil. E dá pra fazer. Essa questão 152. Pula ou faz? Pulo, né? Olha, o tanto, olha, gente, essa questão aqui muito complexa. Normalmente é uma questão média para difícil. Eu não vou colocar ela como difícil, mas ela é média. Então eu pularia essa questão. Muito texto e muitas informações. Pode pular. Agora eu vou ser mais rápido, viu, pessoal? Olha essa questão aqui, ó. 153. Seguir um ônibus, alugar uma bicicleta. Normalmente, essa questão 153 aqui, ó, é uma questão de matemática básica. Isso, matemática básica. E essas questões, gente, de matemática básica, ela é uma questão que eu faria. Mesmo sendo um pouco grandezinha, eu faria, porque ela é só multiplicar. Eu posso estar até enganado aqui, ó, mas é só tu comparar. Aqui tu não vai multiplicar não, mas aqui tu vai comparar as velocidades aqui, ó. E comparar com o quê? Com o que ele percorre de ônibus e quando ele percorre de bike. Então essas questões aqui de matemática básica eu faria. Eu faria, é uma questão de boa. Pronto, outra questão aqui que eu faria também, ó. Essa questão aqui, ó. Questões de unidades de medida, gente, são questões bem de boas para fazer. E olha essa questão de notação científica, que é algo básico, né? Notação científica é matemática básica. Notação científica aqui, ó. Eu faria essa. É uma questão fácil. Só que tem um seguinte, gente, ó. Eu vou mandar um insight para vocês aqui, ó. Que é questões de notação científica ou questão de unidade de medidas. São questões que envolvem muitas vezes pegadinha sobre as unidades. Por quê? Ele quer o comprimento da miniatura em metro. Só que o desgraçado da questão, ele pega e te dá em quê? Olha, com 100 micrômetros de um comprimento, 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro, pô.
Ou seja, a milionésima parte. Gente, muita gente se confundiu nisso aqui, ó. Milionésima não significa 1000. Aí seria milésima, né? Milionésima é 1 milhão, gente. Então, uma milionésima parte de algo não é 1 dividido por 1000. Sempre quando ele fala assim, uma parte de algo, é tipo 1 dividido por alguma coisa, ó. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. 1 dividido por milionésima parte é 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão. E 1 dividido por 1 milhão é a mesma coisa de 1 milhão é 10 a sexta. E no caso ali, como está sendo dividido, ele vai se transformar em menos 6. E só que não é essa a resposta, viu? Porque não é 1 micrômetro, são 100 micrômetros. 100 micrômetros, tá vendo? De comprimento. Então essa é uma questão que tu tem que ter muito cuidado para analisar certinho e colocar na notação científica. Analise bastante mesmo as unidades de medida para colocar em metros. Perfeito, né? Tá todo mundo entendendo a partir daí, né? Essa questão aqui, vocês já pegaram a manha, né? Isso aqui eu pularia. Essa 155. Essa 156, gente, é uma questão que é grande, só que é uma questão que eu acho fácil. Na verdade, eu acho não, é uma questão fácil. E como que a gente analisa? É uma questão de matemática básica, porque sempre quando vocês veem porcentagem de alguma coisa, ó, e nada, nenhum conceito muito aprofundado, ele só quer a porcentagem, ó. Qual tipo de perfume terá a maior reposição no estoque, ó? É porcentagem, gente, ó. Porcentagem, análise de gráficos, ó. Então é uma questão fácil que eu faria. Ó, qual a probabilidade? Probabilidade de revelar seu amigo. Eu pularia essa questão, ó. Qual a probabilidade de revelar seu amigo secreto? Então é uma questão de probabilidade. Questão de probabilidade normalmente vai ter esse nome aqui. Qual a probabilidade disso acontecer? Eu pularia. É uma questão média para difícil. Essa questão aqui, gente, questões que envolvem, eu acho que é geometria analítica. Essas questões não são médias, mas são chatinhas para resolver, pô. Tem que ficar analisando várias coisas aqui, ó. O número de diferentes caminhos que poderá utilizar para o deslocamento das condições. Então aqui é uma geometria analítica que envolve também análise combinatória, ó, que é o número de diferentes caminhos. Então quando ele falar bem assim, gente, ó, o número de diferentes possibilidades de determinada coisa acontecer, normalmente é análise combinatória e normalmente você vai pular. Que é uma questão média para difícil. Outra questão que eu não pularia, que eu faria, é essa daqui, ó. Porque, de novo, ó, questão de tabela, gente, ó, que só envolve você multiplicar, dividir, analisar valores, comparação. Não tem nada demais da matemática básica, tá vendo? É só comparar valores, ó. Não tem nada falando sobre a probabilidade de alguma coisa acontecer, sobre logaritmo de alguma coisa, sobre diferentes coisas acontecendo. Então essa aqui eu faria. Essa aqui também, outra matemática básica, tá vendo? Só que essa daqui é um pouco mais complexa. Mas se você, tipo, vê uma questão de matemática básica e sentir que ela tá tendo um raciocínio mais difícil, então tu pode pular pra próxima. Não fica insistindo não, só porque é matemática básica não. Então ela não envolve nenhum assunto complexo, ó. É só coisa de comparar unidades mesmo, valores. E que é um pouco chata, mas dá pra resolver. Questões desse tipo também, ó, são questões fáceis, questões de coisas básicas assim de geometria espacial. Então essa daqui, ó, ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume e altura da caixa d'água. Do tipo B é igual a determinada coisa. Então, normalmente vão cair essas questões aqui de geometria espacial, que é tipo eles fazendo uma comparação de volumes, de alturas, de áreas. E normalmente essas questões são fáceis, que basta você conseguir manusear, pô, as fórmulas. Vocês querem que eu faça isso daqui só pra mostrar como que é? Dá pra fazer ela por tentativa e erro também. É a 161 ou deixa pra próxima? Você já sabe alguma coisa de geometria? Porque se não souber, aí não tem como eu falar. Aí eu vou deixar pra próxima.
Eu vou deixar pra próxima. Se der tempo ainda eu faço, mas eu vou deixar pra próxima. Bora adiantar logo aqui, ó. Aqui, ó, questões muito longas. Essa questão aqui é uma questão de... Pode ver. Eu já falei pra vocês, questões de áreas, normalmente é geometria. Ó, aqui a área, ó. 4 metros. Tá falando sobre áreas. Normalmente é geometria. Então, normalmente tu pode pular. Essa questão aqui é análise combinatória, né? Essa daqui ficou claro que é análise combinatória. Por quê, Thiago? Pô, análise combinatória, gente, ó. O número de anagramas formados, ó. Quando tiver assim, ó, desse jeito aqui, ó. Nesse formato assim de resposta, é análise combinatória. A questão de matemática básica, eu faria essa questão, é uma questão muito simples. Então essas questões de gráficos, normalmente são questões fáceis. Essas questões assim, que não envolvem conceitos muito complexos de outros assuntos, que não seja matemática básica, então tu pode fazer. Essa daqui é a questão de média. Por que média, Thiago? Normalmente questões de média, ela vai ter o quê? Ela vai ter escrito isso aqui, ó. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metros? Então, quando eu falar qual a média, qual a mediana, qual a moda, normalmente são questões de média. Já dá para identificar pelo comando da questão. Dá para fazer. Outra questão fácil aqui também, ó. Essas questões de análise de gráficos que envolvem função do primeiro grau, normalmente são fáceis, tá vendo? Essas questões assim de gráficos. Outra questão de porcentagem, gente, ó. Aqui eu faria essa questão, dá pra fazer de boa. Essas questões assim que não envolve nada demais, ó. Só contas mesmo, porcentagem. Aí tá vendo qual será a porcentagem da redução da mesada. Essa questão, ela é uma questão média. Mas se você sabe geometria espacial, é uma questão que é até fácil. Mas ela aqui eu pularia essa questão. Por quê? Geometria pula, pô. Primeiro faz as fáceis das fáceis, depois vão procurando outras pra fazer, né? Então, o que eu tô querendo dizer? Primeiro tu vai fazendo as fáceis mesmo, as mais fáceis, nem que importa que termine as 180 questões, vai fazendo as mais fáceis possíveis da prova. Terminou as mais fáceis possíveis, vão fazendo o outro conjunto das fáceis, aquelas que são fáceis, que não são tão fáceis como aquelas que tu fez primeiro. Então aqui, ela é uma questão que eu diria média, vai. Essa questão de conjuntos, ela é uma questão que ela é um pouco mais complexa, é uma questão média, eu diria média, e que dá pra tu fazer em segunda passada, né? Na primeira passada tu faz aquelas que eu mandei, e na segunda passada tu faria essa aqui, ó. Que é uma questão que não envolve nada demais, só conjuntos mesmo, coisa do matemática básica, só que ela é um pouco chatinha. Então, com questões de conjunto, gente, normalmente ela é fácil ou média, mas dá pra fazer na segunda passada. Essa questão aqui, ó, normalmente você pode pular. Essa questão não é fácil, velho. Não é fácil. Essa é uma questão de proporção, mas é uma questão que é cobrada de forma bem diferente, ó. Que é a fração de capital de cada sócio deverá adquirir. Essa é uma questão que tu pode pular. Quando ele mandar nessas proporções assim, pode pular. Fazendo a segunda passada. Isso aqui é segunda passada também, questão média de geometria. Questão de trigonometria. Por que trigonometria, Thiago? Deixa eu ver se é trigonometria. Não, não é trigonometria não. Isso aqui é questão de geometria espacial. Pode pular também, questão média. Essa aqui, 173, é uma questão difícil de trigonometria, porque envolve ângulos, ó. Quando tiver ângulos assim, é trigonometria. Essa questão aqui é uma questão fácil, mas que tu pode pular, porque ela é longa. Fácil por quê? Porque é matemática... Não é exatamente matemática básica, né? É matemática básica, ela não envolve muitas coisas não. A matemática básica, só que ela é muito longa, então eu pularia essa questão, é uma questão fácil. Outra coisa aqui, ó, questão de gráfico, eu já falei, né, que é questão fácil, dá pra fazer. Faz logo na primeira passada. Questão de projeção ortogonal, eu faria na primeira passada também, porque é uma questão rápida pra fazer e é uma questão fácil, né? Nem todas são fáceis, né, mas a maioria são rápidas pra fazer. Então nesse caso aqui eu faria. Ah, e outra questão de projeção ortogonal também. Ela é uma questão essa aqui é média. Mas dá pra fazer na primeira passada também. Dá pra fazer rápido. Essa questão da chuva aqui, ó. Ela é uma questão de matemática básica, só que média, porque quando você lê essa questão, você vai ver que ela envolve muitas coisas.
Então tu vai ver a questão com muito raciocínio. Normalmente é uma questão é, uma fácil que seria uma fácil mais voltada para média, né? Que eu faria na segunda passada. Questões assim sobre conversão de valores, ó, multiplicando valores, ó, que nem essa aqui, 20 mil folhas. A densidade superficial é medida pela razão, aqui é razão e proporção. Eu já falei para vocês que são fáceis, pode fazer. Aqui, agora chegou a que Mariana tanto gosta, né? Média ponderada. Tem até escrito aqui, ó. Média ponderada é uma questão que eu faria de primeira, porque eu acho média ponderada uma questão fácil. Pronto, acabou. Dá pra analisar. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso, pô. É que a questão primeiro, a gente vai fazendo as questões mais fáceis. E não se preocupa não, porque vai falar, Thiago, gente, olha o tanto de questões que eu pulei. Muitas não foram. E eu tô pouco me lixando, pô. Se eu conseguir fazer 15 e pular 30, não importa não. O importante é que eu faça 15, que são as mais fáceis, que eu analiso a prova, bato no olho. Não, essa daqui é de razão, essa daqui é porcentagem, essa aqui é matemática básica. Que consiga fazer e que me dê mais confiança, porque eu tô fazendo as questões mais fáceis e eu tô realmente sentindo mais confiante, porque eu tô conseguindo desenvolver o raciocínio, eu não tô me prendendo tanto. E tô fazendo as mais fáceis, que são mais curtas. Então isso dá mais confiança pra você. Aí você faz as mais fáceis. Aí depois, que nem eu falei, tem a segunda passada, pô. Tem as questões ali que vocês viram, né? Que são fáceis, só que são fáceis que eu não faria de primeira. Eu primeiro fazia as mais fáceis. E na segunda passada eu faria as que são fáceis, mas que não são tão fáceis assim. Tipo questões mais básicas de geometria, que envolvem alguns cálculos assim, mas que são fáceis. Ou algumas questões sei lá, de probabilidade, que nem aquela lá que ela é uma questão fácil, mas que talvez eu não faria na primeira passada, eu faria na segunda. Tá entendendo? O importante é isso. Outra coisa também que eu ensinei pra vocês foi a questão do que... Meu Deus, eu tô ficando velho, tô esquecendo. Foi a questão do... Foi de analisar qual assunto, né? Analisar o assunto. Mas é isso. Eu também ensinei a questão do cálculo. Depois eu vou fazer uma aula só de cálculos aqui. E de padrões de questões também, que a gente sempre fala, né? Eu sempre tô dando aula sobre padrões de questões. Vocês mesmo viram, né? Que eu falei o quê? O que eu falei pra Bárbara e Mariana tá de prova? Eu falei, tem gente que me manda questão, gente, de funções trigonométricas, sabendo que nem entenderam matemática básica. Aí eu falei pra vocês o que? Gente, cai muito razão, proporção, cai muita porcentagem, cai muita matemática básica. Vocês viram que ali, quantas questões que a gente viu de razão, proporção e porcentagem? Foi um bocado, pô. Parece que até era a mesma questão. Um bocado. Então. E outra, pô. Tu garantir 30 questões fáceis, médias e fáceis, é melhor do que tu arriscar saber de trigonometria e as fáceis e teu TRI tá lascado. Mas é isso. E aí, vocês gostaram da aula? E o Pix? E o Pix? Olha, vocês podem pesquisar. Que isso, valeu, ué. Vocês podem pesquisar no Instagram, Professor Fredão. E vai ter os microdados. Mas eu sempre vou trazer pra vocês. Então, assim, nesse Enem, que foi o TRI foi mais massacrado, com 20 questões, talvez tu ficaria com 700 pontos, 680. Só que a nossa meta aqui é 30 questões pra cima. Então, se tu conseguir 30 questões, pô, e se for com um TRI coerente, que é o que eu tô ensinando pra vocês, essa artimanha aqui, você fica entre 780, 770 a 800, 810. Já pensou? Você tirar mais de 800 no Enem? E na maioria dos Enems, com 30 acertos pra cima, tu já tira 800 pontos. Na maioria. Até com 25 acertos, pô, porque tem gente aqui que não precisa tirar uma nota muito absurda, né? Então tem gente que passa em medicina, por exemplo, acertando 25 no Enem, 30 no Enem, só que compensou nas outras, ou o TRI dela foi muito bom. E aí, alguma dúvida pessoal? Alguma coisa assim? Dá. Ou,
assim, eu não posso ser maluco, Cleiton, de falar bem assim, ó. Cara, tu vai passar com 30 acertos. Por quê? Se eu falar isso, eu vou estar sendo bem hipócrita contigo. Por quê? Falar sobre notas, pô, isso depende de muita coisa. Isso vai depender de qual tua cota. Então, por exemplo, de uma cota para outra, gente, isso pode variar muito, pô. Então eu falar com o cara, falar, com 30 acertos em matemática ele vai passar. Eu vou ignorar a cota dele, eu vou ignorar a faculdade dele, que cada faculdade tem nota diferente. Eu vou ignorar o TRI, eu vou ignorar o ano, porque 30 acertos no Enem 2022, a nota foi mais de 800 pontos. 30 acertos no Enem 2023, a nota foi menor de 800 pontos. Às vezes uma diferença até de 50 pontos. Então eu não posso te falar isso com tanta certeza, não. Só que tem um padrão, pô. Vamos supor. Eu vou usar um exemplo aqui, né? Eu sou cota racial. E normalmente cota racial com 740 de média, tu consegue passar na maioria das faculdades. Cota racial, 740 de média. Pra tu alcançar 740 de média, o ideal é tu tirar 900 mais na redação, 30 acertos em naturezas, em média, 30 acertos em matemática ou mais, 37 acertos em humanas, algo muito próximo disso aí, e vamos supor 30 acertos em linguagens. Se tu fazer esse trambique aí, tu fica com média aí algo muito próximo de 740 pontos. E se tu for ampla concorrência, por exemplo, ampla concorrência, normalmente a média para passar em medicina é 800 pontos. Com 800 pontos, tu vai precisar tirar mais de 900 na redação. Normalmente mais de 35 acertos em naturezas e em linguagens. Normalmente 37 acertos para 40 mais acertos em matemática. Entendeu? Cara, Bárbara, isso vai depender de que eu te falei. Depende da tua cota. Qual a tua cota? Se tua cota for escola pública, não sei. Eu acho que escola pública vai depender muito da faculdade. Valeu, Mariana. Nem vai me despedir de mim, né? Especialmente, né? Vai depender muito da... Tchau, vida. Isso vai depender muito da cota. Mas eu acho que se a tua cota for escola pública, talvez dê. E também depende da quantidade de vagas. O ProUni tá bem chato esses últimos tempos, viu? Porque é poucas vagas. Então, é isso que eu tô falando, pô. É isso que eu tô falando. Isso vai depender muito da faculdade, pô. Ó, o exemplo aqui, ó. Vou usar meu exemplo, ó. Na UESB, pô, onde eu passei, eu faço medicina na UESB. A concorrência é uma desgrama, porque são 13 vagas, gente. Tu vai pegar a UFBA, que é aqui em Salvador. A UFBA, sabe quantas vagas são na UFBA? Se eu não me engano, na UFBA, velho, são mais de 70 vagas. Então a concorrência aqui é muito mais barril. Por mais que na UFBA seja mais em Salvador, na capital, tenha mais gente. Mas lá, pô, tem mais vagas do que aqui. Então aqui mesmo a nota de corte é maior, pelo menos na parte da cota é maior do que na UFBA. E outra coisa também. Não, pô, o SISU, gente, é o que acontece. O SISU é depois, pô. Depois do Enem. Depois do Enem. Porque não tem lógica eu falar isso aqui pra vocês, não. Sobre o SISU, não. O que tem lógica aqui eu falar pra vocês é o quê? É sobre a estratégia do Enem. Os padrões da prova. O TRI. Então, uma hora eu vou tirar uma aula falando sobre TRI, sobre quantos acertos em média dá determinado quantidade de acertos. Não, pô. Aqui mesmo, eu tirei 750 pontos. Eu passei em todas as faculdades da Bahia. Ainda passei na UFRJ com 770 pontos de média ponderada. E na UFMG também.
Foi, pô. Não, valeu, Bárbara. Porque muita gente se ilude, pô. Tem gente que cria valores ou altos demais ou baixos demais. Foi. Só, o da FJ eu tirei porque eu não tenho condições de morar lá. Eu não tive condições de ir pra UFBA. Eu passei em segundo lugar na UFBA e não tive condições de ir por causa que eu não tinha dinheiro. Então, acho que o Thiago até soube da minha história. Não foi que o Thiago mandou ainda R$ 50 ainda pra mim. Foi na época que eu falei sobre a vaquinha. É. Não, pô, mas a pública, Bárbara, é muito boa, pô. Até mesmo na particular, pô, médico, tu não vai ficar desempregado e, pô, tu vai ganhar dinheiro, pô. Eu vou ficar muito triste se eu passei na pública ou na particular ganhando 20, 30 mil por mês, né? Eu vou estar triste muito. Ah, eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui, viu, gente? Já que vocês ficaram, eu vou separar aqui, ó. A sensação, eu já mostrei isso aqui, ó. Mas a sensação disso aqui, eu sempre gosto de mostrar, ó. Isso aqui é outro glamour. Cara, usar um desse, ó. Isso aqui é muito foda, velho. Eu gosto de mostrar pro par vocês sentirem o quê? Um desejo, né? De falar, porra, o cara conseguiu. Todo mundo consegue, com certeza. Tem esse brasão aqui, ó. Ó que foda, velho. O brasão da UESB. E o que mais me emociona é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Pode estar escrito doutor na frente. E médico aqui, ó. Já pensou você ter isso aqui? Poder usar, mostrar pra todo mundo. É massa, ó como... Eu nem fiquei muito... E eu fiz bem apertadinho. Deixa eu ver se... Eu fiz bem apertadinho mesmo, pô. Pra ficar bem, ó. Porque eu sou magrinho. Aí, eu fiz bem apertadinho. Aí, ó. E vocês vão ver, quando vocês passarem, vocês vão querer... Vocês vão dar uma esquizofrenia. Vai ser toda hora vai ficar usando, pô. Então toda hora que eu saio eu tenho que... Toda hora que eu saio eu tenho que usar isso aqui, pô. Eu testo em casa. É bom demais, pô. E vocês vão conseguir, pô. E outra, pô. Sabe por que eu faço isso, pô? Eu não tô ganhando nada assim, dando aula aqui, né? 2 horas de aula quase. Eu não ganho nada material, mas o que eu ganho espiritualmente é muito maior, pô. Tá entendendo? O que eu ganho espiritualmente, nossa, nem se compara. É muito mais do que material. E olha que eu nem sou uma pessoa rica, não. Sou bem fudido mesmo. Pra vocês terem ideia. Quando eu fui fazer a matrícula, eu não tinha dinheiro pra fazer os xerox do documento. Só pra vocês terem ideia. Eu não tinha dinheiro pra fazer a xerox do documento. E aí o pessoal me ajudou. Aí eu comprei o notebook, comprei o celular. Tipo... Mas é bom, pô. E pensar assim que... eu tava nessa situação aí, pô. Desse lado de vocês aí, ó. Então, eu sempre participava. Eu era aquele aluno que eu participava muito das aulas, pô. Muito. Então, quando alguém vinha dar aula aqui, eu ia mesmo, tava lá. Eu tirava pergunta. Que nem... Ó, e vocês, Cleiton mesmo, Bárbara. São os alunos mais dedicados que eu tenho aqui, ó. Mariana também. Thiago também participa. Tem outros também que participam. São alunos muito dedicados. Bárbara, se eu não me engano, quase sempre, né? Bárbara tá aí. Muito difícil ver Bárbara faltar. E eu era esse tipo de pessoa, pô. Aí... por que você não pode ficar triste? Às vezes só tem eu na aula. Pô, quantas vezes eu já tive, quando eu era aluno mesmo, que eu estudava online também, já só tinha eu e o professor.
Eu só tinha eu, mais dois, mais três. Porque eu sabia que eu não tinha que me comparar com os outros, pô. Se ninguém quer nada, tu deixa ele não querer nada lá. Tu vai fazer tua parte de estar sempre estudando, sempre buscando melhorar. Que um dia isso acontece. Isso não é coisa assim que eu tô falando de clichê, não. Isso é coisa que realmente acontece. E é um bagulho doido. Por quê? Eu lembro que foi alguns anos tentando mesmo. Eu, foi 5 provas que eu fiz. Realmente só estudei pra valer mesmo 2 anos. Que eu realmente falei, tomei vergonha na cara e eu falei, não, eu vou estudar mesmo pro Enem. Foram 2 anos, mas foi 5 provas que eu fiz. E isso aí não pode abalar. Porque se tu tá estudando realmente, cada prova que tu faz é um... Como é que eu posso dizer? Cada prova que tu faz é um aprendizado, pô. Então, em 2022, que foi o primeiro ano que eu realmente estava estudando, eu falei bem assim, ó. Eu fui bem, pô. Eu tirei 705 no Enem. Minha primeira nota foi 637, mas eu tirei 740. Aí eu falei bem assim, cara, eu tô indo bem, velho. Eu evoluí. Só que o que é que acontece? Eu tô falhando em uma coisa, eu não tô fazendo simulado. Aí, ó que eu falei pra vocês que uma reprovação serve pra vocês tirar como lição. Que a minha reprovação em 2022 foi a chave pra me descobrir qual era o meu erro e consertar em 2023. Aí em 2023 eu fui que nem um maluco mesmo. Eu fiz questões pra porra. Eu sabia muita teoria. Eu já sabia muita teoria, então eu falei, não, pô. Eu vou ficar vendo mais teoria assim, tanto assim não. Vou fazer muitas questões. Fiz muitas questões, revisei a teoria. Fiz muito simulado. Cara, no último Enem, no último mês pro Enem, eu fazia, vocês podem pensar que é mentira, de segunda a sábado. E na maioria das vezes de segunda a sexta. Todo dia era uma prova. Eu não tô falando uma prova 45 questões não. Um dia inteiro do Enem. 90 questões, mais a redação. Todos os dias. Todos os dias. Segunda a sexta. E domingo eu ia descansar e sábado, às vezes eu fazia simulado também. Ou eu fazia redação. Treinava redação, mas normalmente. E parece. E é uma coisa assim que a gente não acredita. Porque medicina é difícil. Eu não vou falar pra vocês que é fácil. E é bom ser difícil, pô. Porque quando tu entra em medicina, tu vai estar no grupo seleto das pessoas que tá no curso com a maior nota, pô. Medicina é o curso mais difícil para entrar na faculdade. Tá entendendo? Então tu vai estar no grupo seleto. E outra, tu vai estar lá, pô, em gente que tentou 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Não tem por que se sentir triste, não. E cada um tem um tempo, pô. Cada um tem o tempo certo. E quando chega, pô, é uma coisa. Eu vou falar pra vocês, a sensação, não, eu não tenho como descrever, não. Porque é uma coisa assim que a gente pensa que é loucura, que ninguém acredita. Que eu lembro, vocês vão até dar risada aqui. Eu lembro que eu sonhei, eu nunca tinha sonhado assim, não. Eu sonhei, juro pra tu, em janeiro, que eu não tinha eu nem sabia do resultado do Enem ainda. Em janeiro eu sonhei que eu tava na escola buscando saber o resultado da aprovação em medicina. E eu fui pra escola e descobri que eu fui aprovado, pô. E engraçado que eu acordei pensando nisso e no meu coração tava bem assim, ó. Como se eu realmente tivesse aprovado. Sabe aquele sonho que você tem que parece que é real, que quando você acorda fala, não, isso aí não foi real, não. Então, aí eu sonhei, eu juro pra tu, foi em janeiro desse ano. Eu sonhei. E foi um sonho assim tão doido que foi na escola, pô, que eu vi minha aprovação. Aí eu sonhei, eu falei, porra, eu nunca senti um negócio assim como se fosse verdade. Aí eu era um cara tão medroso que eu não queria corrigir minha prova. Por quê? Quando a gente corrige a prova, pelos acertos já dá pra tu ter uma ideia se tu tá na briga ou não tá na briga. Aí eu fui corrigindo minha prova, eu só fui corrigir minha prova um dia antes do dia do resultado do Enem. Aí eu fiquei com medo, sim, eu ficava com medo. Eu ficava tão com medo, pô, que eu tinha medo até de olhar no Instagram, gente mandando a questão do Enem com o resultado. Quando eu vi o resultado, eu ficava puto da vida, porque eu não queria saber. Eu era muito medroso, pô, pra vocês terem ideia. Pra depois você falar assim, não, esse cara que tá dando aula é um gênio, é um cara bem resolvido com a vida. Nossa, ele não teve nem dificuldade nenhuma, não. Nossa, eu sou inteligentinho. Não, pô, eu era medroso mesmo. E eu tô falando isso desse ano mesmo.
E aí eu só fui corrigir um dia antes. Me deu uma loucura, pô. Me deu tipo um ataque de loucura. Eu falei, vou corrigir. Aí eu corrigi. Cara, quando eu vi que eu tinha acertado. Eu só tinha errado 5 questões das 45 de humanas. Que foi a primeira que eu corrigi. Eu falei, porra. Eu fiquei meio doido. Eu fiquei já. Aí eu corrigi linguagem, fui bem. A maior nota que eu tirei na minha. O maior acerto que eu tirei na minha vida. Fui corrigir naturezas, porra. Maluco. Muitos acertos. Fui corrigir matemática. Pois é, fui corrigir matemática. Nossa, acertei muitas questões. Aí já fiquei, eu falei, não, então eu já tô dentro. Dentro assim, na briga, né? Tô na briga. Com certeza eu vou tirar uma nota melhor do que eu tirei ano passado, porque os acertos foram ótimos. Aí, gente, foi outro medo, foi olhar o resultado do Enem, que foi no dia seguinte. Aí eu lembro que eu tava na casa de um colega meu e nada de querer entrar e meu coração tava assim, ó, gelado, gelado, gelado. Aí eu só fui olhar por último, pô, quando eu cheguei em casa. Era de noite já, pra vocês terem ideia. O resultado foi de manhã e era de noite. Aí eu fui olhar. O sistema já tava estabilizado. Maluco. Quando eu olhei, eu vi 920 na redação. 733 em humana. 700 pontos em natureza. 780 em matemática. Eu pipoquei em matemática. E 600 e tanto em linguagens. Aí eu fui calcular aquilo ali, eu comecei a tremer, passar mal. Eu calculei, deu 750. Maluco, aí eu gritei, porra. Eu tremendo já, aí eu gritei. Aí eu xinguei minha mãe toda, eu falei, porra, eu passei, porra. Eu ia jogar balde de água gelada secando, nela. Eu fiquei. Aí ela falou, tu é maluco, isso aí tá errado. Eu que a gente que é mais pobre, os povos não tá entendendo, porque, por exemplo, aqui, minha mãe, ela é analfabeta. Não sabe nem. Ela fala meco, clinca, pra vocês tá entendendo. Então pra gente aqui é uma coisa mais maluca isso aí. Então eu falei, eu vou ser médico, porra. Aí. Aí, pô. Foi, aí. Aí foi um bagulho doido. Aí eu joguei água nela no banheiro, ela tava cagando, eu joguei água. A baiana é diferenciada. Aí ela falou, e tu vai saber. A gente que é meio mais difícil, ela falou bem assim, e tu vai saber da receita mesmo, e tu sabe trabalhar em hospital, e isso é verdade mesmo, tu não tá errado isso não. Aí, mas foi engraçado, pô, maluco. Porque com 750 eu sabia que a chance. Com certeza eu passaria em qualquer uma. Não, em qualquer uma não. Na maioria, pô. Na UFBA eu tinha certeza. Na UFRB, na UESC. Na maioria eu já tinha certeza. Porque 750, gente, pra minha cota que é racial. E olha que era racial sem renda. Porque se fosse racial sem renda, não significa que a pessoa que tenha condições não vai concorrer à vaga, não. Então, muitas pessoas que têm condições iam concorrer à vaga. Porque muita gente de colégio público tem condições, né? A gente vê isso em institutos federais, colégios militares ou colégios politécnicos. Tem muita gente que com condições de pagar cursinho particular, passa e na cota sem renda, é aí que esses povos vai ir mesmo, porque não importa a renda, aí pode ser gente rica ou pobre. Aí beleza, né? Aí passou 750, aí eu já falei, não, passei. Em um dos eu passei. Eu não fiz cursinho não, mano. Meu cursinho foi isso aqui, ó. Foi estudar mesmo aqui em casa. O único cursinho, pra não dizer pra vocês, que eu fiz foi o PT, que é Universidade para Todos, que é algo gratuito. É gratuito. E eu só ia, para te falar a verdade, eu só ia mesmo pra não ficar em casa, assim, muito. Acumulando muito estresse, assim, de ficar estudando em casa sozinho, assim, é meio barril. Então eu ia lá só pra desestressar. Eu aprendi coisas assim, mas tipo assim, 90 das coisas que eu aprendi foi em casa, pô. Não desprezando o cursinho. Mas é porque, pô, o cursinho gratuito, gente. O cursinho particular já tem seus déficits. O gratuito, ele é muito fraco. Ele é muito fraco. Por quê? Ele vai pegar alunos que não sabem malmente escrever, não sabem nem fazer contas simples. Então, ele não pode me passar um assunto complexo se, se a galera lá não vai entender. Então, tu vai ter que nivelar. Aí, tu, entendeu? Beleza. Aí, beleza. Aí vocês pensam que só foi felicidade, é? Aí, de novo, pô, foi a questão do Sisu. Aí, o Sisu já teve outro problema, pô.
Porque eu coloquei minha nota, né? Eu sabia que alguma da faculdade ia passar. Eu coloquei medicina em Jequié. Por que Jequié? Eu moro em Jequié. Eu mal tô tendo condições de sobreviver aqui. Eu vou pra outro lugar? Não vou, né? Então, aí, minha esperança mesmo era Jequié. Era mais fácil. Na minha cidade. A minha esperança era Jequié. Então, se eu não passasse em Jequié, as coisas iam ficar um pouco mais barril pra mim. E eu falei pra vocês o quê? Que Jequié são 5 vagas pra minha modalidade. Então, é um bagulho muito barril, né? 5 vagas só. Aí, beleza. Aí, no primeiro dia, eu fiquei em segundo lugar. Porra, confiante demais. No segundo dia, eu fiquei em terceiro lugar. Aí já fui caindo. Aí o cara já fica meio barril. Aí no terceiro dia eu fiquei em quarto. Maluco, o cu chega trancou, velho. Só caindo, o cu chega trancou. Porque se eu fiquei em quarto, só tinha mais uma vaga pra me cair, que era o quinto lugar. Se eu caísse mais, eu tava fora. E aí eu ia passar na UFBA, porque na UFBA eu tava em segundo também. E na UFBA eu não tava caindo, não. Pra tu ver que aqui era tão concorrido, que ficou mais concorrido que... Na UFBA eu fiquei em segundo e tava em quarto na UESB. A UFBA que é lá em Vitória da Conquista e Salvador. Aí, beleza, pô. Aí eles travaram, né? Me travou em quarto. Até saiu o resultado final. Maluco, mas eu fiquei tão angustiado. Eu falei, ixi, velho, se eu não passar na UESB eu tô fudido. Maluco, será que eu vou ter esse dinheiro pra ir pra Vitória da Conquista? Aí, beleza. Aí deu o dia do resultado. Aí deu o resultado, eu fiquei aqui, ó. Pá. Aí quando saiu o resultado, aí eu subi uma posição, eu fiquei em terceiro. Terceiro na UESB e segundo lugar na UFBA, passei. Aí descobri que eu tinha passado em Jequié. Porra, aí eu xinguei mesmo. Aí eu debochei legal. Já tava garantido. Aí foi a melhor sensação. Aí aí sim que eu fiquei mais seguro, pô, porque se liga, tu vai fazer na tua cidade, pô. Pelo menos tu vai pagar mais aluguel, né? Tu vai pagar as outras coisas, então tá mais de boa. Dá pra ir a pé. Eu não tenho bestagem com nada não. Aí eu fiquei feliz. E aí o que é que acontece? Eu fizeram uma vaquinha que eu não tava tendo dinheiro pra fazer a matrícula, aí eu consegui R$ 30. Aí depois fizeram outra vaquinha que foi a do notebook. Esse notebook mesmo que eu tô gravando. Esse celular aqui foi vaquinha. Foi vaquinha de tudo quanto é jeito. E eu ganhei uma bicicleta Aro 29 ainda, velho. Aquelas da boa mesmo. Acho que foi R$ 2.000. Aí a bike foi um. Tanto que o cara que me deu a bicicleta, ele é presidente de uma associação. Um dono desse negócio de ônibus. Ele já trabalhou com educação. Aí ele foi lá, me viu, falou, pô, foi lá e me deu. E me deu, né? Aí eu ganhei um bocado de coisa mesmo. Mochila, eu ganhei 2 mochilas. E fui só ganhando coisa. Aí, pô, aí ficou mais fácil. Foi. Aí, como nem tudo são flores na vida. Aí foi nesses tempos aí que a gente tem o primeiro contato com o hospital pra mim. Foi meio barril. Não começou ainda, vai começar esse mês que entra agora, agosto, logo no início. O povo já tá, do vestibular já tá vindo fazer a matrícula. Aí, esse mês que passou aí, foi um mês que a notícia não foi muito favorável pra mim, não. Porque fui no hospital e aí meu irmão tava internado. E aí eu vi muito aluno da UESB lá. Muito aluno. E no mesmo ano que eu consegui a aprovação, foi o ano que meu irmão ficou 30 dias internado. Ele tem síndrome de Down, tinha síndrome de Down. E foi o ano que ele morreu. Esse mês aí, acho que vai fazer 4 semanas, se eu não me engano. Então assim, tem que entender também que nem tudo da vida são flores. Ele ficava nesse quarto aqui, ó. Nesse quarto aqui, ó. Nesse quarto aqui, né? Eu não fico não, só fico pra dar. Eu fico hoje, né? Porque não tem ele. Mas eu fico mais pra dar aula pra vocês. Mas foi o ano que ele morreu, pô. Então assim, o que acontece? O ano da minha aprovação, o ano que meu irmão que morava aqui comigo morreu. Que era especial, né? Então, o que acontece? Tem que entender que na vida de vestibulando, ou mesmo depois de aprovado, nem tudo são flores. Então, ficar a pegar as coisas ruins que acontecem e tipo
se vitimizar, como eu falo, né? Se vitimizar. Não, não é bom, pô. Aceita que a vida é assim mesmo. Eu sei que tem coisa que é ruim. Muito obrigado aí pela palavra. Eu sei que tem coisa que é ruim. Mas, como diria Nietzsche, né? Amor fati, né? Amor ao sato, amor que. Amor ao sato dos amor que a vida a gente tem que encarar com a realidade da vida. E que tanto pode acontecer coisas ruins quanto coisas boas. E que imagina aí, pô, se cada coisa ruim que acontece na tua vida tu for parar. Ah, hoje eu tô com. Aconteceu alguma coisa lá em casa e não vou estudar não. Aí fica um mês sem estudar. Aconteceu alguma coisa ruim, entendeu? Sempre tem empecilhos. Quando eu tava estudando pro Enem, eu não tinha nem celular, eu não tinha celular. Então eu estudava por módulo que o professor do PT me dava e estudava com o celular da minha mãe, que era bem pequenininho mesmo, aquele pequenininho. Então assim, se o cara for colocar dificuldade em tudo, tu não vai conseguir nada na vida. Agora se tu for utilizar obstáculos da vida para tu crescer mais, então pega as coisas ruins que acontecem na vida e resignifica isso. E, tipo, em vez de tu ficar triste, se prostrar perante as coisas ruins ou parar de viver por causa disso, é o contrário, pô. É aí que tu tem que ser uma pessoa melhor, mais sorridente, mais feliz, uma pessoa mais humilde, que não humilha outras pessoas, que entenda que na vida é tudo passageiro, que não é porque. Entendeu? Então é isso que eu tô falando. Não é porque eu sou médico que eu vou ser melhor que os outros. Não é porque tem gente que é porque se acha bonito, aí humilha outras pessoas. Tá entendendo? Por vários motivos, porque tem dinheiro. Então isso é uma forma até da pessoa resignificar a vida. Tu pode usar o sofrimento pra tu ser uma pessoa mais estúpida, ou mais ridícula, mais arrogante com os outros, ou tu pode ser uma pessoa que usa o sofrimento pra ver que na vida é, a única coisa que vale a pena é tu ser grato e bom com os outros. Pois é, gente, a aula acabou, né? Gratidão a vocês aí, pô. A32. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo. É nóis. Vou encerrar a aula aqui. Segue lá no Instagram, pô. Thiago Alves. Eu vou fazer, vou fazer. Eu vou mandar o Instagram lá eu vou mandar lá no negócio. Mas é isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus todo mundo. Vou ali tirar um cochilozinho. Valeu, falou.